Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e esse é o nosso 10º vídeo. Espero que você goste. Antes de começar, quero pedir que você ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente, compartilhe com os amigos, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Conto com a sua colaboração. Nós estamos falando sobre os livros e opúsculos que fazem parte do catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, criado por Kardec em 1869. Nesse 10º vídeo, vamos continuar a falar sobre as obras da codificação kardeciana uma a uma, para que você conheça todas elas. Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o resumo da lei dos fenômenos espíritas, mais um opúsculo de Kardec, uma pequena obra, que consta na Revista Espírita de abril de 1864. Tá sentado? Se não, senta que lá vem conteúdo. Kardec diz que esta instrução foi feita, sobretudo, tendo em vista as pessoas que não possuem nenhuma noção do espiritismo e às quais se quer dar uma ideia sucinta em poucas palavras. Esse resumo está dividido em 4 partes e trata dos espíritos, da manifestação dos espíritos, dos médiuns e das reuniões espíritas. Na primeira parte, intitulada Dos Espíritos, Kardec define o espiritismo como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Kardec define também quem são os espíritos, explicando que são as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. As almas ou espíritos são, pois, uma única e mesma coisa, de onde se segue que quem crê na existência da alma crê, por isso mesmo, na dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Portanto, os espíritos são seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso, mas fluídico e invisível no estado normal. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem um duplo envoltório, um pesado e grosseiro e destrutível, que é o nosso corpo, e outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma e o corpo. É através do perispírito que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o ser humano. A alma e o perispírito, separado do corpo, constituem o ser chamado espírito. A morte é a destruição apenas do nosso corpo físico. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada, mas conserva seu corpo fluídico ou perispírito. Também nos diz Kardec que os espíritos povoam o espaço. Eles constituem o mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos e com o qual estamos sem cessar em contato. Ou seja, os espíritos estão em todos os lugares. Os espíritos, não sendo senão as nossas almas, não adquirem a perfeição automaticamente ao morrer. O progresso do espírito se realiza apenas com o tempo, através das múltiplas reencarnações, à medida em que procuremos evoluir, nos livrando de nossas imperfeições, adquirindo os conhecimentos que nos faltam. Fechando essa primeira parte, Kardec menciona os vários tipos de espíritos e convida o leitor a distingui-los, dando uma lida na escala espírita que consta da questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Na segunda parte, que trata da manifestação dos espíritos, Kardec explica as diversas formas de manifestação dos espíritos através dos médiuns, que podem ser videntes,
falantes, audientes, sensitivos, escreventes, etc. Mas não é só isso não. Nessa segunda parte, Kardec explica que através do perispírito, que é uma matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por uma espécie de modificação molecular, tornar-se visível, assim é que se produzem as aparições. É também através do perispírito que os espíritos atuam sobre o corpo dos médiuns, fazendo-o escreverem, falarem ou desenharem. Não tendo mais o corpo tangível para atuar ostensivamente quando quer se manifestar, o espírito se serve do corpo do médium, de quem empresta os órgãos, que faz atuarem como se fossem seu próprio corpo, através da emanação fluídica que derrama sobre o médium. E como isso acontece? O espírito comunicante fica ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica. São ao todo 22 itens nessa segunda parte em que Kardec trata desde as diversas formas de manifestação dos espíritos, sobre a mediunidade, como os espíritos atuaram sobre as mesas girantes, retirando dos fenômenos espíritas a ideia de algo sobrenatural ou maravilhoso, explicando que o espiritismo é a ciência que nos faz conhecer as manifestações espíritas, porque as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual produziram-se em todas as épocas da humanidade. Na terceira parte, intitulada Dos Médiuns, Kardec trata, entre outras coisas, da afinidade fluídica entre os espíritos e os médiuns. Mas, Wanda, o que isso quer dizer? Quer dizer que a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os espíritos e o médium, ou seja, os espíritos procuram, de preferência, os médiuns com os quais têm afinidade. Kardec diz também que o médium não deve viver da sua mediunidade, não deve fazer da mediunidade uma profissão, ou seja, o médium não deve exigir pagamento pela mediunidade. A quarta e última parte, intitulada Das Reuniões Espíritas, traz um pequeno roteiro de como devem acontecer as reuniões. Toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como primeira condição, ser séria e recolhida, para obter o auxílio dos bons espíritos. Os espíritos são atraídos pela simpatia, a semelhança dos gostos, a intenção que faz desejar a sua presença. Há muito o que estudar na doutrina espírita, não é mesmo? Todo esse conteúdo você encontra em profundidade nos livros fundamentais da obra kardeciana, pois a obra de Kardec eu já falei, mas é bom que se diga novamente, não é obra básica, nada disso, é obra fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. É por isso que devemos estudar a doutrina espírita pela obra kardeciana. E nunca é demais dizer que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Vale lembrar que você encontra as obras de Kardec aqui na descrição do vídeo, tá? Antes de encerrar, quero pedir que você dê o like, curta, comente e compartilhe. Quero também agradecer a sua audiência. Já são 136 inscritos no canal. Muito obrigada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!